Olá, me chamo Letícia e ano passado participei de um projeto de iniciação científica pela Universidade Católica de Brasília, com o título de Estudo Preliminar da Qualidade Nutricional de duas espécies de microalgas para futura aplicação em ração de animal de estimação, orientado pela doutora Melina Guimarães. Bom, uma característica relevante das microalgas é a sua versatilidade, que torna possível diversas aplicações. Um dos usos mais comuns é a introdução de microalgas na alimentação, como em macarrão, chocolate, entre outros. Há também a produção de biocombustíveis, como o biodiesel, além de biofertilizantes e cosméticos. Inclusive, ocorre frequentemente a utilização das microalgas como ração animal, principalmente na aquicultura, como fonte de alimento para crustáceos e peixes. Há alguns desafios metodológicos que dificultam a produção em larga escala de microalgas. É muito fácil ocorrer contaminação biológica, seja por outras algas ou por bactérias e fungos. É necessário o controle de iluminação, além do alto custo de produção que envolve pessoas especializadas em materiais. Outro fator a se considerar é a necessidade das algas por nutrientes, que em sua maioria são utilizados fertilizantes nitrogenados e a produção desses fertilizantes contribui para um aquecimento global. Bom, na metodologia, primeiramente, eu fiz a recuperação de cultura, descontaminação e identificação das espécies. Foi feita a descontaminação a partir da lavagem com detergente extra 1%, centrifugação e enxágue. Após esse processo, as algas foram ressuspendidas em meio de cultura. Utilizei como fonte de nutrientes os meios de cultura quimicamente definido, ASM1 simples para Ctenodesmus aconi e MWC para Cryptomonas phaseolus, e o chorume da compostagem do miocárdio do Laboratório de Zoologia para ambas as espécies, em diferentes diluições, de 1% e 3% após filtragem e autoclavagem. O pH dos meios de cultura foi ajustado para 7. As culturas foram mantidas em frascos Erlenmeyer e radiância de aproximadamente 80 micromol de fótons em câmara de cultivo do tipo walk-in, com temperaturas entre 22 e 25 graus Celsius e fotoperíodos de 12 por 12. A taxa de crescimento foi medida pela contagem em câmara de Neubauer. Os cultivos foram realizados em quadruplicata em balões de fundo chato de 250 ml sem aeração. As algas destinadas à extração de lipídios e proteínas necessitam de uma grande produção de biomassa, portanto, foram cultivadas em frascos de polipropileno transparente com volume de 5 litros. As amostras foram filtradas em filtros a vácuo, com um filtro no Kitasato, e em seguida pesadas, descontando o valor do filtro. Depois de secas, o conteúdo de todos os filtros de sua respectiva alíquota foram macerados em almofariz com nitrogênio líquido até a formação de um pó para se proceder às análises químicas. A análise de proteína foi feita seguindo o método de Bradford. A albumina bovina BSA foi utilizada como padrão para a reação. As amostras destinadas à extração de lipídios foram colocadas em um cartucho feito com papel filtro e introduzidas no extrator de Soxhlet. Ctenodesmus aconi foi identificada devido às suas características, células elipsoides a oblongas, com polos arredondados, com um pirenoide e dimensões de comprimento entre 5 e 16 micrômetros e largura de entre 5 e 8 micrômetros. Já a Cryptomonas phaseolus foi identificada devido aos dois cloroplastos laterais e dimensões de comprimento entre 12 e 15 micrômetros e de largura entre 7 e 8 micrômetros. No gráfico 1, podemos observar que a maior taxa de crescimento de Ctenodesmus aconi foi no meio de cultura humus 3%. Já no gráfico 2, observamos que para Cryptomonas phaseolus, o meio de cultura MWC apresentou maior taxa de crescimento. No gráfico 3, Ctenodesmus aconi teve a maior quantidade de proteínas quando cultivado em humus 1%. Portanto, de acordo com o trabalho, o tempo de crescimento exponencial e da quantidade de proteínas, miligramas por gramas, foi maior em Ctenodesmus aconi cultivada em meio de cultura humus 1%. Porém, a maior taxa de crescimento foi em humus 3%. Se em um futuro experimento manter as condições ótimas nutricionais, pode ser mais vantajoso utilizar o meio de cultura humus 3%. Provavelmente, para a produção em larga escala, para futura aplicação em ração animal, Cryptomonas phaseolus pode não ser a melhor opção. Já Ctenodesmus aconi possui maior potencial para essa finalidade. Obrigada. Termino minha apresentação com a frase da Marie Curie, que na vida não existe nada a temer, mas a entender.